Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam? Sim, Bom, vamos lá. Vamos dar início a mais uma reunião da rede BVS Brasil. Sou Juliana e a gente vai estar. Hoje a gente é a nossa quarta reunião, né, da rede BVS Brasil. Essa é uma primeira reunião para gente que a gente está dando início nas reuniões de acompanhamento e suporte metodológico. A ideia das próximas reuniões é que a gente se reúna, né, frequentemente para que a gente possa apoiá-los nesse processo de avanço e desenvolvimento das atividades que foram definidas no plano. Então, desse grupo, né, de reuniões, essa é a primeira, mas já estamos na quarta reunião, né, seguindo o nosso cronograma de reuniões para poder realizar o acompanhamento das atividades que foram definidas e aprovadas por vocês no plano. Eu vou compartilhar aqui a página do plano de ação. Então, nessa página, vocês já têm conhecimento, né? A gente tem falado delas dessa página em todas as reuniões. Aqui a gente tem toda a informação, né, de como que vai ser o trabalho, tudo aquilo que a gente faz nas apresentações, né? Então, o objetivo, qual é o público, a metodologia utilizada, tem o nosso cronograma aqui de atividades, tá? E reuniões. Aqui está o registro por reunião, né? Então, aqui a apresentação, a gravação, os informes que são gerados dessas reuniões. Então, está tudo registrado aqui. Essa foi a nossa terceira reunião. E um item novo que a gente incluiu aqui é o link para a matriz de atividades. Então, a ideia é que vocês possam sempre consultar essa página para poder identificar e revisitar as atividades que vocês incluíram no plano e colocaram, né, definiram para poder fazer nesse próximo trimestre. Então, a gente está no segundo trimestre de execução. Então, as atividades que foram definidas na nossa última reunião, que foi no dia 26 de maio, elas devem ser executadas, né? Ou pelo menos tentar aí a gente fazer uma força-tarefa para que a gente consiga executar essas atividades nesse segundo trimestre, que vai de junho a agosto, que é o trimestre que a gente está chamando de trimestre de execução. Então, aqui, clicando nesse botão, vocês vão ter acesso à matriz de atividades. Ela está só como leitura, tá? Então, não vai ser possível fazer nenhuma alteração, nenhuma correção. Caso algo mude, né, durante o processo de desenvolvimento de atividades, vocês tenham alguma dificuldade, identifique que alguma atividade não vai ser possível realizar já logo de cara, vocês podem entrar em contato com a gente ou enviar por e-mail, que aí a gente faz a atualização da matriz, tá? Mas clicando aqui, vocês vão ter acesso à matriz só como modo de visualização, para que vocês possam aqui sempre revisitar e acompanhar as atividades que vocês definiram como prioritárias para executar nesse segundo trimestre, tá? Minha internet está um pouquinho lenta, mas aqui vai abrir o plano de ação. Então, a ideia aqui é mais para vocês acompanharem, né, as atividades que foram definidas por vocês no plano de ação, tá? Aqui depois a gente vai completar, né, a nossa quarta reunião, colocar a gravação e depois o relatório da reunião. E assim sucessivamente para os próximos trimestres e meses, né, de atividades que a gente vai realizar, que vai até novembro. Bom, a ideia da reunião de hoje é deixar bem aberto, né, para que vocês, que são os coordenadores, possam nos dizer um pouco do que vocês já conseguiram avançar, né? A gente teve aí um período curto de execução, mas é um primeiro contato com vocês, para que a gente possa já, desde esse início de trimestre, né, acompanhar como que está a execução das atividades que foram definidas no plano. A nossa última reunião foi no dia 26 de maio, no qual a gente validou com vocês as atividades que seriam executadas, e essa primeira reunião é de acompanhamento para que a gente possa
prestar aí o suporte, identificar o que vocês precisam de apoio, quais atividades necessitam de mais atenção dentro do plano. Então, eu vou deixar em aberto, não sei se alguém da rede que está aí na reunião quer começar, tomar a palavra e começar para compartilhar com a gente das atividades que foram definidas no plano, o que já avançou ou que identificou que teve alguma dificuldade para poder realizar e executar a atividade. Algum voluntário disponível para começar? Vou deixar bem aberto, hein? Por livre e espontânea vontade de vocês. Não sei se Lilian ou a Denise, eu vi que a Camila também está conectada. Pode pedir a palavra, pegar o microfone e compartilhar um pouquinho com a gente o que já avançou, ou que teve dificuldade, ou o que a gente pode, né, também apoiar para que essa atividade se inicie. Oi, Juliana. Oi, Lilian, posso falar? Pode sim. Então, na verdade, a única coisa que a gente conseguiu fazer nesse tempo foi publicar os critérios de seleção do diretório de eventos. Tá? Nós elaboramos e já publicamos na BVS. Eu não sei se é pertinente a gente encaminhar o link para vocês avaliarem, ou se vocês acessam por lá. Enfim, então essa foi a iniciativa que a gente realizou. E aí temos aquela outra ideia, né, de inovar com um produto da vitrine do conhecimento, que a gente está trabalhando e tentando desenvolver algo nesse sentido. É isso. Ok, Lívia. Antes da gente continuar, eu vou pedir para a Joanita, compartilhar com a gente a planilha, porque aí também a gente consegue ter uma ideia das atividades que foram planejadas, e aí a gente consegue acompanhar junto com vocês. Pode ser, Jo, por favor? Pode, já estou compartilhando, não sei se todos já veem. Sim, Jo, dá para ver. Legal. Vou aumentar um pouquinho, fica Gente, mais fácil de ver, né? É muito pequenininha. minha internet está horrível, porque eu ainda não vejo a planilha. Mas eu acho que dá para a gente seguir, né? Não sei. Não sei se eu tenho que tentar sair e entrar de novo, talvez. Acho que podemos continuar, Ju. E aí, se for necessário, você reconecta. Tá. Que legal, Lilian. Obrigado aí pelo seu reporte. A gente sabe, né, das dificuldades que cada um tem dentro das instituições, do volume de trabalho que a gente tem tido, principalmente por conta desse cenário, questão do Covid, enfim, a gente sabe bastante difícil nas instituições. Acho que tem um microfone aberto. Tá cortando, Ju, sua fala. Acho que fecharam, né? Deixa eu ver aqui acho que fechou. Sim, Ju. Então, Lilian, obrigado aí pelo esforço, né, de ter conseguido avançar. A questão dos critérios é muito importante, né, para todas as fontes de informação. Acho que a Sueli, hoje ela não pôde estar com a gente, mas a Angélica tá representando a equipe. E acho que ela vai ficar bem feliz, porque a gente sabe o quanto é importante, né, a gente desenvolver o documento de critérios de seleção para todas as fontes de informação, porque é ele que vai nortear todo o trabalho, principalmente de inclusão e atualização da base. E o trabalho da vitrine, né, do conhecimento, a gente fez uma reunião na semana passada, foi na semana passada? Acho que dia foi, 10. né? Dia 10, Foi no dia 10, isso. Fizemos uma reunião com a Lília, ela tem o interesse de desenvolver uma vitrine, já compartilhamos com a Rose também, ficou bem contente, né, Rose, que é um avanço aí para a BVS, acho que vai ser um tema bem bacana de trabalhar com a BVS. Muito bom. Ótimo. Então, a gente está caminhando em relação a isso. Obrigado, Lilian. Quem mais quer compartilhar o que já conseguiu avançar? Teve alguma coisa, Lilian, alguma atividade que
você, né, tem alguma dificuldade, algo que precise de algum encaminhamento da nossa parte? Não, na verdade não, porque assim, na verdade mesmo a gente só conseguiu fazer pontualmente essa questão do diretório de eventos, tá? Então foi relativamente simples, porque a gente já tinha mais ou menos delineado, então a gente aprimorou e publicamos na BVS. Agora, queria saber, vai ter algum padrão para a gente disponibilizar isso nas BVS ou fica a critério de cada um? É melhor num documento único ou por fonte de informação? Uhum. Lilian, fica a critério, não, a gente não vai colocar nenhum padrão, até porque cada BVS pode ter uma realidade diferente, e o legal é a gente fazer por fonte mesmo, sabe? Tá. Ter documentos individuais por fonte, e dentro da BVS, vocês podem optar pela melhor forma de disponibilizar, mas se precisar de algum apoio, de alguma consulta, a gente também tá aqui disponível para sugerir e dar ideias, tá? Legal, obrigada. Então, acho que é só por enquanto. Obrigadão. Que bom, obrigada. Quem mais pode compartilhar com a gente a atividade que avançou, que teve dificuldade? Pode ser eu, Juliana? Pode. É Glauce, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? A última reunião não estava presente, tive uma reunião de direção, mas a Tatiana estava presente e nós conversamos sobre o que vocês discutiram, né, na reunião. O que acontece? Antes de mais nada, Juliana, eu respondi o questionário da BVS Arouca, tá? Que é uma BVS que ficou um tempo parada. Estamos retomando, tá? Com as atividades. Ela é uma BVS diferente, né, das que a gente, né, tem, que ela é mais... É uma BVS bibliográfica. E a gente está fazendo a curadoria. Nesse momento, eu tenho uma pessoa fazendo a curadoria da base bibliográfica, né, dela, do que a gente tem. Essa pessoa está só fazendo isso, porque a gente migrou de sistema também, então a gente precisa atualizar a base. E a gente está revendo também todo o layout, os links estão quebrados, né? A gente vai ficar novinho em folha, né? Vai ficar novinho em folha, Graças aí também o pessoal da Luciana Daniele, que tem ajudado a gente também nessa parte da informática, né? Que mexe com a BVS Arouca. Então, a gente está caminhando aí. É só para te dar porque eu respondi há pouco tempo esse questionário, tá? Então, a gente retomou aí. Vamos de vento em polpa aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E em relação à saúde pública, eu anotei várias coisas aqui que ficaram pendentes, o que a gente conseguiu, ou está dando andamento, ou que a gente conseguiu fazer. Né? No item que diz sobre dedicação exclusiva, né, para atuar na Secretaria Executiva, o que acontece? A gente está pensando numa determinada forma assim, de ser por escala. De repente, a gente vê quem pode ficar em tais horários, os nossos, como é que se diz? Os membros, né? A gente ainda vai discutir isso com eles, tá? Mas a gente já pensou, já está estudando uma possibilidade, porque a gente sabe que o quadro, não só da nossa instituição, mas dos outros parceiros, né? Está muito precário, e a gente está discutindo uma melhor, né, um melhor jeito de se trabalhar para atender essa demanda, tá? Isso aí a gente está estudando ainda. Em relação às questões do lixo, também a gente não conseguiu fazer por enquanto, tá? Mas também a gente vai focar nisso, hein, Juliana? A gente vai focar nisso, tá? Outra coisa. A gente tem uns meses aí, Glauce, pela frente. Oi? Não fica tranquila que a gente tem mais alguns meses ainda pela frente. Essa é uma primeira reunião, então a gente ainda tem um tempo. Juliana, não, o problema, sabe o que é? Aqui a gente fala assim, a gente tem alguns meses pela frente, quando a gente vê, é setembro, outubro. Tá, Gente, é uma coisa meio louca, né? Mas
vamos fazendo o que a gente pode, a gente tenta se dedicar ao máximo à BVS, né? Sim. Como eu estou na gestão, então eu tenho que me dividir BVS, gestão e assuntos de gestão, mas vamos caminhando, né? Com a ajuda da Tatiane aí. Outra coisa que nós conseguimos finalizar em termos, né? Que tem que passar pelo crivo da BIREME, é o Manual de Procedimentos de Inserção de Notícias. Foi passado pelo nosso parceiro, a USP, eles olharam, fizeram seus questionamentos, a Federal da Bahia também, que é um dos nossos parceiros também. Então, a gente fez esse manual, ele passou, né, pela mão de todo mundo, para dar uma olhada, para ver como é que ficou, e a gente queria agora, eu acredito que a gente finalizou, assim, a nossa parte, porque sempre falta uma coisa ou outra, assim, né, tecnicamente falando, mas, assim, eles entenderam o manual e a gente estava querendo mostrar para a BIREME. Aí a gente queria saber para quem que a gente manda, e depois você fala, assim, para quem que a gente manda, assim, se manda para todo mundo, como é que é feito o procedimento, tá? Então, aí eu acho que vai nascer um filho aí, tá meio filho, meio filho, né? Outra coisa, tá. O DIREV, eventos, né? A relação de eventos futuros. Então, a gente sentou com a Federal da Bahia, a gente está nessa questão de atualizar esses eventos futuros, né? Agora a Bahia veio com força total para atualizar esses eventos também, tá? É uma coisa que está em andamento. Tá. Isso vocês conseguiram atualizar na matriz também, essa colaboração do pessoal da Bahia? Isso, a gente está atualizando, tá? Porque eles passaram todos assim, quem ia fazer o quê, tudo direitinho, eles passaram para a gente vai fazer essa atualização. A gente foi atualizando aos poucos, só que a gente tem que rever, né? Porque sempre você falta alguma coisa, né? Então a gente vai rever a matriz para ver se a gente não está esquecendo de nada. Outra coisa também, uma coisa que a gente também estava pendente, a capacitação para os usuários da BVS. Nós temos como é que se diz? A gente tem uma participação em uma das disciplinas dos cursos que a ENSP oferece, que a Escola Nacional de Saúde Pública oferece, e a gente tem um tempo lá, né, para poder explicar as bases de dados, inclusive a gente passa a questão da BVS, como é que o aluno tem que utilizar a BVS, né? Tanto que os acessos depois das aulas, os acessos, né, eles aumentam assim consideravelmente, porque as pessoas vão conhecendo a BVS, né? E o que acontece? Isso é feito, pelo menos, esses treinamentos, eles são feitos pelo menos 2 vezes ao ano, porque quando inicia o ano e no meado do ano. Com a pandemia, mesmo sendo remoto, isso deu até meio que uma parada, mas assim, continua, né? Porque assim, quando a gente estava presencial, qualquer oportunidade que a gente tinha, que era solicitado, a gente fazia esse treinamento, né? Era até um pouco mais fácil, com a agenda de todo mundo, né, do ensino, só que a gente continua, tá? Continua tendo essas aulas de início de ano e de meado do ano, e que a BVS é apresentada, é explicada, e como é que utiliza. Eu acho, Juliana, se eu não estou esquecendo de alguma coisa, Tatiane, eu acho que é só isso, né? Porque é tanta coisa, Juliana, é porque a gente passa um mês, né? Aí fica. Juliana, a gente está tentando avançar, né? Com os meios que a gente tem, a gente está tentando avançar e a gente pretende conseguir, né? Se Deus quiser. Não, tá ótimo. Tá bom? Não, tá ótimo, Glaucia. Esse item do treinamento é muito bacana, né? Você falar e trazer esse relato, né? Então, assim, a gente vê que essa questão da divulgação é muito importante, né? Sim. Como você colocou, depois das aulas, o aumento, os acessos na BVS, assim, aumentam quase que, né, de imediato, assim, porque
existe o interesse, né? É uma fonte de informação confiável, vocês estão trabalhando para isso, é um ambiente no qual o aluno sabe que tem documentos ali na temática, com critérios de qualidade. Então, por isso que a gente sempre bate o martelo e fala da importância, né, dos critérios para a gente saber o que tem na base de dados, saber que tem que os documentos ali são validados. E é bem bacana. E sobre esse treinamento, Glaucio, vocês vão conseguir realizar algum... Você falou que fazem mais no meio do ano, né? Como a gente já está em junho, mais ou menos, Sim. você acredita que até o final desse trimestre vocês consigam desenvolver, mesmo que virtual? Sim, acredito que sim, sabe por quê? Porque já aconteceu no início do ano, né? Agora, para o meado de agosto, é que acontece mais as aulas, essas aulas, meado, assim, em agosto mesmo, no segundo semestre. Então, acredito que sim, tá? Acredito Legal. que sim. Legal. Obrigado, tá? Obrigada a vocês por compartilhar. Tati, alguma coisa para acrescentar? Acho que é isso, né? Obrigada, viu, Glauci, por compartilhar. Muito bom aí os avanços. Juliana, Próximo. Juliana, oi, você me ouve? Sim, sim. Aqui é Denise. Oi, Denise. Tudo bom? Eu Tudo. queria falar sobre a parte de divulgação da BVS. Uhum. Na verdade, assim, é uma sugestão, né? De que houvesse, assim, a gente no momento não tem como fazer isso, mas fazer uma apresentação gráfica do que é uma BVS, que poderia ser usada por várias outras BVS, né, não só pela veterinária, explicando graficamente, visualmente, de forma ilustrativa, o que ela é, do que ela se compõe, o que ela faz, porque eu acho que isso ia ajudar, por exemplo, numa apresentação em PPT, ou mesmo uma divulgação nas redes sociais, porque, assim, no momento a gente não tem estagiário, não tem pessoal para fazer isso, para criar essas artes, né, que, assim, o texto a gente tem, né, a gente pode fazer, mas esse tipo de divulgação, assim, eu acho que seria interessante se vocês tiverem ou puderem fazer, para a gente utilizar, que facilitaria Tá. bastante, porque às vezes a gente tem o texto e aí depende de uma funcionária fazer no tempo livre dela, ou arranjar um tempinho na semana para ela fazer. Então, isso acaba dando uma atrasada, né, nessa divulgação, ou nesse fluxo, né, que a gente quer fazer nas redes sociais. Entendi. Legal, Denise. Eu vou anotar aqui a sugestão e a gente pode conversar depois com a Verônica. Hoje ela não está participando nessa reunião, ela está de férias, né? Mas a gente tem algumas linhas internas que entram nessa temática de divulgação, inclusive para pensar em alguns documentos, materiais, né, de divulgação. Acho que a gente pode tentar incluir essa sua sugestão nessa linha que a gente já tem dessa de divulgação, né? Eu vou deixar, a gente vai tomar nota aqui e a gente conversa com a Verônica da possibilidade de fazer, de repente, um material mais genérico, né? Que você está sugerindo, que fale mais sobre o BVS, algo que seja geral, Sim. assim, do modelo, algo mais ilustrativo. Acho que a gente pode tentar trabalhar nisso sim. Tomei nota aqui. Obrigada pela sugestão. Tá, porque a gente, inclusive, usava uma imagem de vocês, né, que vocês usaram numa apresentação, mas ela estava em baixa resolução, mas assim, era bastante ilustrativa, que mostrava todas as BVS, né, a rede, o que envolvia, e a gente apresentava isso para o conselho, que é um parceiro nosso importante. Então, assim, se a gente tivesse isso para todo mundo, acho que ajudaria bastante até explicar o conceito de uma BVS para quem não conhece, né? Porque tem pessoas que, assim, por mais que a gente explique o que é textualmente ou, né, verbalmente, a pessoa vendo uma ilustração, um gráfico, alguma coisa assim, ela consegue entender melhor. Sim.
A Jo está comentando aqui que tem alguns materiais que a gente fez para o CRIX que também podem ajudar, né? E trazem de uma forma mais ilustrativa. A gente pode compartilhar com vocês depois esses materiais, que eu acho que já vai ajudar e ver com a Verônica essa possibilidade de trabalhar algo um pouco mais dinâmico, mais visual. Acho que pode ser sim. Tem alguma atividade, Denise, que vocês conseguiram avançar, do que foi definido no plano? Teve alguma dificuldade? Como é que foi esse primeiro mês aí, vamos dizer, né? A gente está um pouquinho antes de um mês, mas vamos chamar de primeiro mês, como é que foi? Então, a gente fez um texto, né, para as redes sociais, e aí a gente está fazendo a arte, e também não deu muito tempo de parar para fazer isso, porque por causa da migração de sistema, né, que a gente está trabalhando. Tá. Bom, desse primeiro mês, então, né, acho que o que é muito nítido, né, Denise, é essa questão da migração, que dá um trabalhão, mas a gente tem seguido, né, uma atividade de quase que de rotina aí, tem aquelas reuniões de acompanhamento, né, que a gente tem feito. Então, eu vou tomar nota aqui também por conta dessas atividades, tá? Sim. E até o final desse trimestre, o que foi definido no plano, você acha que está tranquilo para a gente seguir nessa linha? Eu acredito que sim. Tá bom. Qualquer dificuldade no meio do caminho aí que você identifique, entre em contato com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, viu? Quem é o próximo? Posso falar? Pode. Posso? Chico? Posso? Sou eu. Tudo bem? Aqui, Tudo bom, Chico? tudo bem, Juliana? Boa tarde, gente. Tudo. Nós estamos com uma dificuldade adicional, né? Porque a gente está tendo que cuidar da BVS Brasil e, ao mesmo tempo, da BVS regional, né? Então, a gente também está Sim. analisando, e construindo os planos de ação para as BVS dos outros países, né? Tá um processo muito interessante. A Joanita está nos acompanhando, né? Já conseguimos levantar aí uma avaliação de toda a rede internacional, que não é o assunto aqui agora, mas que acaba que uma interfere na outra, né? Nossa prioridade nesse trimestre, e que só vai ser concluída no segundo, é a reestruturação do nosso portal, né? Até por conta dessas interfaces é, do Brasil e com os demais países, né? O processo é um pouco mais complexo, mas estamos trabalhando num plano de reestruturação que tem 10 itens, né? Alguns itens a gente já está fazendo, né? Tá. Mapeando os conteúdos, né? Hierarquização de páginas. E tem alguns pontos que eu gostaria de apoio, que eu acho que nós vamos precisar de apoio. Um deles é como filtrar ou utilizar melhor as estatísticas de acesso, né, pelo Google Analytics, até por conta da potencialidade da ferramenta para entendimento de visibilidade mesmo de perfil de usuário, né? Em perfil do usuário, a gente está estudando um instrumento, né? A gente começou a trabalhar esse instrumento há mais tempo, no começo do ano, e agora a gente está aceitando sugestões, né? Das outras BVS que já aplicaram, né? Para a gente poder formalizar a nossa. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. E os critérios, né, de LIS, de IREV, nós temos esses critérios, falta de disponibilização deles no site, né, e provavelmente iremos atualizar também, eles são critérios mais antigos, definidos há mais tempo, né, e possivelmente deverão passar por uma atualização antes da sua divulgação. Em termos de inovação, a gente está trabalhando na direção, até por conta da vitrine da Força de Trabalho em Enfermagem que nós lançamos no ano passado,
tem uma aba muito importante dessa vitrine, que é a parte de educação, e a gente fez indexação de alguns livros, e foi um sucesso. E agora a gente está querendo Legal. avançar para a criação de um, sei lá, um portal de livros, né? A questão do e-book, e também a questão de construção de pontos. Eles deverão passar pela reunião do comitê consultivo, que vai se reunir apenas em agosto, né? Então, nós estamos preparando o terreno, definindo os critérios de indexação de livros, ver como que seria a constituição de um comitê, né, editorial para isso, né? E, bom, Legal. basicamente, eu acho que são essas as nossas informações. Eu gostaria muito de talvez tivéssemos uma oportunidade, né, essa ideia das notícias é muito boa, né, esse manual de inserção de notícias poderia ser uma nova fonte de informação também a ser pensada. Penso que na inovação, e no nosso caso, eu acho que seria uma coisa bem interessante. Tá? Eu acho que era isso, estou à disposição aí para a continuidade da discussão. Obrigado. Legal, obrigada, Chico. Essa parte das notícias é bem bacana que você comentou. Pois a gente pode até fazer uma troca aí com a Glaucia e com a Tati, que estão trabalhando nisso, já passaram aí por alguns crivos, né? Já compartilharam com o pessoal da USP, da UFBA, então acho que dá para fazer uma troca aí. E o tema que você falou do Google Analytics é bem interessante. A gente está com uma ideia, né? A gente contratou um consultor especialista em Google Analytics também, para a gente poder nos aprimorarmos e também passar esse conhecimento para a rede, né? Então, acho que aí futuramente a gente vai ter um material bem bacana para compartilhar com vocês. Aguardem aí as novidades que vão aparecer, mas a gente pode, Chico, se precisar, né? A gente marcar algumas reuniões específicas sobre esse tema, algum apoio nesse sentido. A gente não precisa esperar finalizar isso, né? Então a gente vê o que a gente consegue apoiar, tá? Mas esse consultor vai nos apoiar bastante, ter uma ideia bem geral do que é o Google Analytics, e a gente está pensando em fazer com ele algumas coisas para a rede, né? Materiais para a rede, para que vocês também tenham esse domínio e ter, de repente, assim, um template meio que padrão dentro do contexto de BVS, quais são as informações que a gente consegue extrair para compartilhar isso com vocês. Então, acho que a gente vai ter um trabalho bem bacana com esse consultor. Acho que vai ser bem legal e isso vai ficar para a rede depois, tá? Então, a gente também tá avançando nisso, tá bom? Quem é o próximo? Quem pode compartilhar mais com a gente? Se não se manifestar, eu vou chamar. Deixa eu ver quem está aqui. Camila? Camila, da BVS. Ou a Érica? Oi. A gente não estava na última reunião. Acho que, na verdade, a gente perdeu 2 reuniões. Eu estou acompanhando aqui, eu estou vendo que a gente está um pouco atrasado em relação ao plano de ação. Uhum. A gente não acompanhou essa distribuição de atividades, mas a nossa BVS alcançou o nível 3 de desenvolvimento pela matriz, né, de maturidade. A gente passou por uma reestruturação agora, recente. A Letícia Casal, que era a coordenadora da BVS, está se dedicando somente à revista brasileira de cancerologia, e agora está assumindo a coordenação da BVS. Agora sou eu que vai dar continuidade ao desenvolvimento da BVS. Nossa BVS, a gente tem uma dificuldade ainda com governança. Nosso comitê consultivo, ele é formalizado, mas ele não é atuante. Então, a gente precisava desenvolver melhor essa questão. Penso que a gente podia contar com o apoio não só de vocês da BRM, mas de BVS que tivessem essa área mais desenvolvida, para que a gente pudesse
conseguir deslanchar isso. Tá. Talvez pensando em atividades para desenvolver junto ao comitê consultivo. A gente tem um comitê executivo estabelecido, alguns centros cooperantes não estão ativos, né, vamos dizer assim, deixaram de lado o projeto, né, mas a gente tem pelo menos 3 unidades que estão tendo suas atividades, e a gente está no processo também de atualização da base de dados com a nossa inserção de palestras e pôsteres, que é um ponto forte da nossa BVS, essa área de... A gente fez um acompanhamento de muitos eventos antes da pandemia, então a gente tem uma parceria com o serviço de edição daqui do INCA, então a gente tem todo esse material que é divulgado em eventos pelos técnicos do INCA e também dos eventos que a gente participa, a gente incorpora isso na nossa base de dados. Então é uma BVS que ainda tem muita cara do INCA, sabe? E a gente tem... Eu penso que a gente tem que expandir mais em relação a isso. A gente para deixar uma cara mais temática a nossa BVS. Então a gente está desenvolvendo vitrines do conhecimento, a gente tem feito esse trabalho, a gente tem rede social, a gente tem um trabalho que a gente tem um ponto forte, que é a área de referência, então a gente está atuando com estratégias de buscas especiais, a gente pega datas comemorativas ou assuntos que estão sendo debatidos no campo científico e a gente desenvolve estratégias de buscas sensíveis e aplica na nossa BVS e coloca de uma forma rápida para o usuário poder acessar, mas essa área de governança é o nosso ponto crítico, né? Então a gente queria desenvolver isso melhor. Tem outra parte também que ainda nos falta, na minha percepção, é desenvolver um plano de ação atualizado, porque o nosso plano de ação está vinculado ao TC 54, e a gente não está mais com esse apoio da OPAS para desenvolver a BVS. Isso já tem uns 2 anos. Isso ficou parado, então acho que a gente precisa atualizar isso e ver formas para a gente desenvolver essa área. Bem, é isso. Legal, Camila. Obrigada pelo reporte. Estava aqui falando com a Joanita enquanto você ia apresentando. Acho que a gente pode marcar, Camila, uma reunião específica com vocês, a gente revisa essas atividades e valida com vocês. Eu acho que realmente na última reunião, que foi para validar, né, as atividades do plano, vocês não conseguiram participar, mas a gente pode marcar uma reunião e já pensando nessas linhas que você comentou, né? Como fortalecer a parte de governança, que aí é fundamental para a sustentabilidade da BVS, para o desenvolvimento dela. E isso que você comentou, né? Sair desse eixo mais institucional, apesar de ser uma BVS temática, mas ela ainda tem, né, essa raiz institucional e expandir como uma rede no sentido de ser uma BVS temática, né? Então, acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, pensar em estratégia junto com vocês para a gente poder avançar nesse sentido. E isso que você comentou, né, de tentar aí recursos para que a gente continue desenvolvendo a BVS é fundamental. Eu acho que esse plano de ação, né, se a gente pode marcar uma reunião depois, validando as atividades desse plano de ação, eu acho que já é um norte, de repente, para vocês pensarem em escrever alguma proposta para tentar recursos em relação a isso, né, para poder manter essa parte sustentável financeiramente, né, para a BVS, de repente para desenvolver algum outro recurso. Eu sei que vocês não pararam, as atividades continuam independente de ter recurso ou não, mas um recurso específico para a BVS é importante também, né? Então, acho que desse plano vocês conseguem traçar aí algumas linhas e que para tentar, né, depois algum recurso específico para a BVS Prevenção e Controle de Câncer.
Mas, assim, de um modo geral, eu tenho visto, né, que vocês continuam atualizando a BVS, trabalhando com vitrines, trabalhando com as estratégias de busca. Então, essa é a ideia mesmo, mas fortalecer a parte da governança é fundamental. Daí a gente pode depois aí fazer uma reunião um pouco mais específica para validar essas atividades do plano, que foi na reunião passada, e pensar em algumas estratégias para a gente avançar mais nessa linha de fortalecer a governança e trazendo essa linha mais temática, né, para a BVS, tá? Tá ótimo, obrigada. Legal. Quem mais? Oi, boa tarde, Juliana. A Érica, da BVSM. Oi, Érica. Tudo bem? Tudo bem. A BVSM também está passando por esse processo de migração, com uma ajuda muito grande lá da Daniele, de todo o suporte. A gente também tem essa questão da governança, né, da BVS em relação aos comitês consultivos. Nós também já estamos vendo essa questão, tá? Em relação também ao site, as estratégias de busca das temáticas, a gente também já está iniciando esse processo, está fazendo esse levantamento dessas estratégias para estar atualizando no portal, tá? Em relação também aos treinamentos, né, a gente está verificando uma possibilidade já dentro dos programas de pós-graduação, que já existe, mas com uma periodicidade, né, não com uma coisa pontual, esporádica, quando surge uma oportunidade, e sim como um treinamento regular. Então, essas são as ações que nós estamos iniciando, né, já organizando. Legal. Muito bom, Érica. Essa questão da estratégia de busca é bem bacana, né? Porque acho que é algo muito pontual e que facilita a vida do usuário. Então, é algo que tem que sempre estar revisitando, atualizando, repensando. Isso é muito legal. Em relação agora aos novos termos, né? Porque como nós também indexamos 2 revistas, né? A biblioteca também contribui com a indexação de 2 revistas, é importante até por conta do DEX com os novos termos, né? Da Covid-19. Legal. A Rose levantou a mão. Pode falar. Oi, levantei, Juliana. Só lembrando, Érica, eu não me lembro de você se você faz parte da rede de referencistas ou alguma outra bibliotecária daí. De referencista, eu acho que o Sérgio Síndico, ele participou... Da capacitação, né? E acredito que sim. Então, nessa questão das estratégias, como vocês vão revisitar, vão rever, seria muito interessante participar dessa rede para que vocês possam ter tirar essas dúvidas das atualizações e de como fazer para poder trabalhar bem com essa questão. Tá? Eu posso tentar enviar para você, vou enviar para você depois um link, não precisa ser só uma pessoa, pode ser quantas pessoas quiserem da instituição. E seria legal, quanto mais melhor. No caso do Sérgio Síndico, eu já até sinalizei com ele, porque ele faz parte da equipe da biblioteca, né? Aí, como eu tenho conhecimento que ele fez, né? Ele faz parte da rede de referencistas, aí eu solicitei a participação, a colaboração dele para estarmos atualizando as estratégias de busca das temáticas. Tá, eu vou dar uma checada, mas eu também não lembro talvez ele tenha participado na capacitação geral, mas eu não me lembro. Mas de qualquer forma, eu vou enviar um e-mail para vocês, caso não tenha ninguém que faça parte, para poder pelo menos fazer parte, para passar pelas atualizações, etc. A gente está trabalhando com capacitação regular também. Que ótimo, muito obrigada. De nada.
Legal, Érica, obrigada. Alguém mais? Deixa eu ver aqui na nossa lista de participantes. Quem mais tem aqui para compartilhar? Glauci, Newton, estou vendo você aqui na lista. Você tem microfone, Newton? Pedro, não sei de onde que é o Pedro. Pedro, você pode se identificar? Qual BVS? Qual instituição? O Pedro é o do Ministério da Saúde, né? Ele colocou um comentário aqui no chat. Deixa eu encontrar aqui novamente. Legal. O Pedro Paulo, ele é da BVS do Ministério da Saúde. Ele colocou aqui que ele está sem microfone no computador. Que não está funcionando, na verdade, né? E não conseguiu conectar pelo celular, mas ele informa que nessa semana conseguiram avançar na produção do site novo da BVS do Ministério da Saúde, em WordPress, e agora estão fazendo uma varredura para encontrar e corrigir possíveis links quebrados. Legal. Obrigada, Pedro, por compartilhar. E o Newton colocou aqui no chat também que ele tá, acho que é problema com o microfone, deve ser. Ele escreveu que está com problemas lá na instituição. Newton, depois, se você quiser, nos escreva para a gente agendar uma reunião com vocês, né, da BVSE, para vocês fazerem parte do plano. A gente sentiu muita falta de vocês nas reuniões passadas, então depois nos escreva com algumas opções de datas para a gente poder trabalhar junto com vocês, tá? Nessa parte de fortalecimento, ver como que vocês estão caminhando, se necessita de algum apoio mais específico da BIREME, né? O que vocês avançaram, acho que desde do último plano, né, que foi trabalhado junto com que a Cláudia acompanhou, foi em 2020, 2019, se eu não me engano. Então, é bom a gente retomar também esse contato, tá bom, Newton? Aí a gente pode fazer uma reunião específica. Vocês preencheram, né, Newton, o instrumento de maturidade? Coloca aí no chat, por favor. Vocês preencheram o instrumento, tá? Legal. Que aí a gente já revisa as atividades e faz uma reunião breve de 30, 40 minutos para a gente retomar, tá bom? Bom, eu acho que da nossa lista é isso. Quem mais? Alguém mais quer comentar, compartilhar alguma coisa? Essas reuniões, gente, as próximas reuniões, elas vão bem nessa linha. Bom, a gente tem outros participantes aqui, mas eu acho que não. Júlia Alpiste, Noemi, acho que são da rede América Latina, né, João? E a Ofélia. Isso. Tem a Adriane, eu não sei se ela está ouvindo a gente, se ela puder colocar aí no chat também, né, se ela tiver sem microfone, de qual BVS ela faz parte, qual instituição. E a Juliana Takahashi é da Escola de Enfermagem da USP, né? Ela faz parte do comitê técnico aí da BVS em Enfermagem. Deixa eu ver legal. aqui, quem mais? A Adriane também é do Ministério da Saúde. Legal, Adriane, obrigada. Eu acho que é isso. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, aproveitar para tirar alguma dúvida, né, com a gente. Dá para aproveitar os últimos minutinhos da nossa reunião de hoje. Né, a gente está aqui à disposição de vocês. Vou parar de compartilhar a tela aqui. E aí, quem tiver com câmeras também, a gente pode abrir as câmeras para tirar uma foto, um registro da nossa reunião. Bom, só para antes compartilhar com vocês, não deixem de acessar, tá, a página da rede, que é onde a gente coloca todas as informações das reuniões, tá?
A nossa próxima reunião é no dia 9 de setembro, então é uma reunião, é a mesma coisa, de acompanhamento, para vocês irem, né, falando para a gente o que já avançou, quais foram as dificuldades, para a gente conseguir seguir o desenvolvimento das atividades que foram planejadas, tá? E se precisar, nesse meio do caminho aqui, de alguma reunião até o dia 9 de setembro, se precisar de alguma reunião específica, mandem para a gente por e-mail, para a Jonita ou para mim, a gente agenda. E no dia 9 a gente se reúne de novo para que vocês possam compartilhar o que já foi desenvolvido. A gente sabe, né, que fica às vezes um pouquinho maçante, mas eu estava vendo aqui no chat as trocas aí de e-mails, né, de experiências, então acaba valendo a pena participar da reunião, ouvir o que cada coordenador está fazendo, o que cada BVS está desenvolvendo, que aí a gente consegue também trocar várias figurinhas aqui, tá? Então, a próxima reunião no dia 9, a gente se encontra no dia 9. Juliana, Compartilhar. Oi. Aquele material que você falou que ia enviar do CRICS, que você tinha um material que você poderia enviar para a gente, só para não esquecer. Tá. A gente vai buscar aqui, porque são materiais bem gerais, né? Assim, que falam sobre a rede BVS, as instituições, como que a rede está conformada, então que vocês podem aproveitar também. Aí a gente compartilha com todos, tá bom? Tá bom, obrigada. Já pediu, quem puder abrir as câmeras para a gente poder registrar essa reunião de hoje. E já agradecendo a participação de vocês, o apoio, o esforço para manter essas atividades, né? A gente sabe como está aí corrido para todo mundo, então a gente agradece bastante o esforço de vocês e puderam aqui se conectar conosco hoje. Foi, Jô? Foi, dei alguns prints, todos que estão com câmeras, né? Mas eu consegui já dar uns prints aqui. Obrigada pela participação de todos. A gente tem feito já algumas reuniões pontuais com vocês. Quem precisar também conversar com a gente, né? Ter algumas reuniões pontuais, a gente está à disposição para apoiá-los nesse desenvolvimento. Um abraço, um bom restinho de semana, né? Hoje, quinta-feira, a semaninha está acabando. E a gente se vê na próxima reunião e por e-mail. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.